Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo. Vamos fazer agora uma pequena aula sobre genética de populações. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido Imberiba, para o Maia, para o Augusto, para o Tony. Espero que vocês estejam bem, meus alunos. Estarei aí na terceira semana. Então vamos lá para o que interessa. Primeira questão. Considerando o equilíbrio de Heisenberg, que embasa a genética de populações, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma população em equilíbrio de Heisenberg não está evoluindo, ou seja, a frequência de seus alelos é sempre igual? Bom, gente, a letra A ela está correta, que realmente a frequência alélica ela é sempre igual. Por quê, professor? Porque no equilíbrio de Heisenberg, alguns fatores não atuam, como a mutação, a seleção natural, as migrações e a deriva. E isso faz com que essa frequência alélica se torne constante, tá bom? Letra B. Esse equilíbrio é para populações com histórico de eventos evolutivos, como mutações, seleção, migrações e deriva? Não. Uma das características é estar isento desses fatores evolutivos. Letra C. De acordo com o equilíbrio de Heisenberg, é inviável estimar a frequência alélica? Não. O objetivo é justamente estimar as frequências alélicas, é calcular essas frequências alélicas. Tá bom? Então isso aqui está errado. Letra D. Se os valores observados no equilíbrio de Heisenberg forem similares aos esperados, concluímos que fatores evolutivos não atuam sobre a população estudada e há uma involução? Não, não há involução. Você calcula a frequência alélica mas não podemos afirmar que a população está evoluindo, tá bom? Ela está em equilíbrio, não evoluindo. E a letra E, uma população em equilíbrio apresenta crescimento exponencial em sua frequência? Não, não há crescimento exponencial. A frequência alélica ela é constante, tá? Ela não há um aumento em exponencial. Então a resposta aqui seria a letra A. Agora vamos para a nossa segunda questão. Vamos agora, meu aluno, para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: admita que uma população formada por 250 indivíduos em equilíbrio de Heisenberg, a frequência do gene Bzão é de 70% e de seu alelo bezinho é de 30%. O número de indivíduos heterozigotos nessa população é de... Bom, nessa questão a gente vai agora colocar em prática o uso das fórmulas de genética. Uma das fórmulas de genética de populações é essa aqui, ó, que P mais Q é igual a 1. Onde esse P ele representa o alelo dominante, que no caso da questão vai ser o Bzão. E o Q representa o alelo recessivo, que vai ser o Bzinho. Quando ele pedir para a gente o número, por exemplo, de homozigotos recessivos, que seria o Bzinho, aí você vai colocar, no caso aqui, Q ao quadrado, porque o Q ele representa o Bzinho. E se ele pedir para a gente o Bzão, e aí você vai colocar P ao quadrado, porque o B maiúsculo, né? Ele é representado pela letra P, P ao quadrado. E se ele pedir o número de heterozigotos, que é o Bzinho, que é o heterozigoto, aí você vai colocar 2 vezes P vezes Q. Então essas são as fórmulas. Então bora calcular primeiro aqui o heterozigoto. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 2, multiplica pelo P. O P, ele já disse para vocês ali, ó, ele disse bem aqui, ó, é 70%. Que nesse caso, a gente vai tirar da porcentagem e vai dar 0,7. E você multiplica pelo Q, que aqui na questão ele já disse para a gente. Mas às vezes ele não dá essa porcentagem. Mas essa questão é mais tranquila, porque ele deu as porcentagens. Então ali o Q é 0,3. Se você fizer essa multiplicação, então o Bzinho, ele vai ser igual a 2 vezes 0,7 vezes 0,3, que isso vai dar 0,42. Perceba que não tem essa resposta. Por quê?
porque você tem que tirar justamente essa porcentagem do número de indivíduos, que é a população ali, que ele colocou 250 indivíduos. 0,42 corresponde a 42%, se fôssemos colocar em porcentagem. Então, multiplicando isso por 250, então você encontra a sua resposta, que Bzão Bzinho vai ser igual a 105. Então, aqui a resposta vai ser letra C. Então, se você fizer aí na sua calculadora essa multiplicação, vai dar 105. Então, vamos agora para a nossa terceira questão, tá bom? Bom, meu querido aluno, a nossa terceira questão é uma questão teórica, né? Não faz parte aqui de genética de populações, mas eu coloquei aqui para que esse tópico eu acho bem importante. Eu não vou ler todo o texto, né, para não perder muito tempo, mas quando você ler o texto, ele vai dizer o seguinte: ele quer que você marque a alternativa que diz que quando, por exemplo, há expressão de um gene, né, você tem mudança no fenótipo, mas não altera a sequência de DNA. Toda vez que o fenótipo é alterado, mas a sequência de bases de DNA ela não muda, nesse caso você tem aqui o que chamamos de epigenética. A epigenética. O próprio texto, se a gente for ler só esse item aqui, sabe-se que a expressão dos genes pode ser modificada sem que haja alterações na sequência de base do DNA, por meio de marcas químicas que podem ser adicionadas ou removidas do nosso código genético em resposta a mudanças no ambiente em que estamos vivendo. Isso refere-se. A resposta aqui seria a epigenética. Ok, meu aluno? Então, falou ali mudança no fenótipo, expressão no gene, porque o fenótipo é a expressão do DNA, né? É a expressão do gene. Sem que haja mudança no DNA, é a epigenética. Então, vamos agora para a nossa quarta questão. Oi, meu aluno, eu pulei essa quarta questão. Poxa, mas isso não vai influenciar, né? Aí tu volta lá no teu vídeo, né? Para assistir a resposta da quarta questão. Mas é o mesmo raciocínio. Olha só. Júlia, presta atenção, Júlia. Aqui, ele fala no início, em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, a gente já sabe que é genética de populações. Ele diz aqui que foi demonstrado independentemente por Godfrey Harold Hardy, na Inglaterra, e por Wilhelm Weinberg, na Alemanha, em 1908. Afirma que, em uma população mendeliana, dentro de determinadas condições, as frequências aléricas permanecerão constantes, que é uma característica de genética de populações. As frequências são constantes. Ao passar, não importa o número de gerações, vai ser sempre constante. Em uma população de Zizipus, Juazeiro, da Chapada do Ariripe, a frequência do gene autossômico azão. Então aqui ele te deu o azão e ele disse que o azão é 0,7. E lembra que o azão ele representa o nosso P. Então, se o azão é 0,7, para dar 1, então o azinho ele tem que ser 0,3, que no caso vai ser o nosso Qzinho. E ele diz que isso é numa população de 3.000 indivíduos. Tá vendo? De 3.000 indivíduos. E aí ele pede a alternativa que mostra o número de indivíduos para cada genótipo, né? Para cada genótipo. Então, foi o que eu expliquei acho que a quinta questão, que para calcular para cada genótipo, lembra que para achar o azão, a fórmula que usamos é P ao quadrado, que no caso aqui vai ser 0,7 ao quadrado. E 0,7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49, vai dar 0,49.
Quem aqui tem dificuldade com a matemática, né, com essa parte de matemática básica, é capaz de errar esse tipo de questão, porque é muita matemática chatinha. E o azinho vai ser 0,3 ao quadrado. Tá bom? E isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 3, 9, vai dar 0,09. E agora, para achar o heterozigoto, aí você vai ter que pegar o 2, multiplicar pelo P, que multiplica pelo Q. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Sendo que o nosso P é 0,7 e o nosso Qzinho, ele é 0,3. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 7, 14, não é isso? Vezes 3. Isso vai dar 0,42. Pronto, gente. Agora, então, a frequência do azão é 49%, do azinho 9% e do azão é 42%. Agora você pega isso aqui e tira de 3.000. Então vai ser 0,49 vezes 3.000. Tá vendo? E aí, se você pegar 0,49 vezes 3.000, isso vai dar 1.470. Tá bom? Vai dar 1.470. Então aqui a resposta já dá aqui para a gente, se você observar, a letra E. Se você multiplicar aqui 0,09 vezes 3.000, isso vai dar quanto? Só pegar a sua calculadora, que isso vai dar 270. 270, que é o azinho. E o azão também multiplica por 3.000. E se a gente multiplicar por 3.000 na tua calculadora, esse valor vai dar 1.260, né? Então perceba, Júlia, que não é difícil, né? É questão mais matemática e aqui aplicar as fórmulas, tá bom? Percebeu aí, Lucas? Olha, Lucas, tu perdeste essa aula, Lucas. Bora fazer uma revisão. É só pegar a genética de populações e aplicar para as leis de Mendel. Não é difícil. É bem simples. O problema é a matemática, gente, tá bom? Agora, bora para a nossa próxima questão. Vamos agora para a nossa quinta questão. Ao estudar uma população composta por 10.000 indivíduos, conclui-se que a frequência do gene azinho é igual a 0,8. Considerando-se que essa população se encontra em equilíbrio genético, é muito importante ele dizer que encontra-se em equilíbrio genético, que aí seria, né, a genética de populações, equilíbrio de Heidelberg. Espera-se encontrar para cada genótipo os seguintes indivíduos. Então aqui ele está pedindo os genótipos todos. Ele quer o azão, ele está pedindo o azinho, e ele está pedindo também quem? O heterozigoto. Para você achar o azão, você vai colocar a seguinte fórmula. O azão é P ao quadrado. O azinho é Qzinho ao quadrado. E para achar o azinho, você vai pegar e vai multiplicar 2 vezes P vezes Q. Beleza? Só que nessa questão, ele te deu quem? O P ou o Q? Perceba que ele te deu o azinho. E o azinho, você aprendeu na outra questão, que é o Qzinho. Então, o Qzinho é igual a 0,8. Porém, eu te disse uma fórmula, lembra? Que P mais Q é igual a 1. Se P mais Q é igual a 1, então quanto é o P? É 0,2. Porque lembra que tem que dar 1 a somatória. Se o Q é 0,8, então para dar 1 falta quanto? 0,2.
que é o P. E o P representa o azão, enquanto que o Q representa o azinho. Agora é só colocar na fórmula. Então, bora primeiro ver aqui o azão. Azão é P ao quadrado. Então, você vai colocar o quê? 0,2 ao quadrado. E isso dá quanto, né? Quem é bom de matemática aí vai dar 0,04. Agora, o azinho, ele é o Q ao quadrado, sendo que o Q é 0,8. Então, você coloca 0,8 ao quadrado. E isso dá quanto, meus queridos alunos? 0,8 ao quadrado. Isso vai dar quanto? 8 vezes 8 dá 64, então aqui vai dar 0,64. E o azãozinho? O azãozinho é 2 vezes P vezes Q, sendo que o P é 0,2 e o nosso Q ele é 0,8. Então, 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes esse 2 aqui vai dar 32. Então, aqui vai dar 0,32. Pronto. Agora, significa dizer que o azão é 4%, azinho 64%, e o azão 32%. Se você somar essas porcentagens, né, vai dar 100%. Agora, perceba que a população era de 10 mil indivíduos. Está vendo? 10 mil. Então, você vai tirar agora 4% de 10 mil. Se você tem que multiplicar agora 0,04 vezes quanto? 10 mil. Vezes 10 mil. E aí, prepara a tua calculadora lá. Vezes 10 mil aqui. Ó. E isso dá quanto, professor? Vai dar justamente 400, não é isso? Porque você corta esses dois zeros aqui com a vírgula. E aí vai dar 4 vezes 100, dá quanto? Isso vai dar 400. Então, a quantidade de azão é 400. Então, a resposta aqui já diz a letra C, né? Mas bora calcular aqui o 0,64, que eu estou calculando agora o azinho, vezes 10 mil. Vezes 10 mil aqui. Ó, se você fizer isso, dá quanto, professor? Você pega aqui, corta essa vírgula com esses dois zeros. E aí, 64 vezes 100 dá quanto? Vai dar 6.400. Beleza? Então, aqui eu achei quem? O azinho. Agora, o azinho, tu vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar ali 0,32. Não é difícil. Tá vendo aí, Heloíse? Olha só, desculpa, Elisa. 0,32 vezes 10 mil. Olha só aqui, Micaela. Percebe que isso não é difícil. Ó. Aqui é calculadora. Olha só aqui. E aí você pega aqui, olha só. Ó, corta com esse 2 zero, tá vendo, Jorge? Aí você multiplica, dá quantos aqui? Vai dar 3.200. Fácil, fácil. Então a resposta vai ser o que aqui? O azão deu 400, azão 3.200 e 6.400. Beleza, Jorge? Então vamos para a nossa próxima questão aí. Próxima questão. Vamos para a nossa sexta questão. Olha só, Milena. Essa questão aqui, nós fizemos uma questão, lembra, Milena, parecido com essa, que foi a que caiu no Enem, que era sobre sistema BO. Não é difícil também, essa questão não é difícil. Quando vocês resolverem muitas questões, vocês vão ficar fera nisso. Lembra, Micaela, Lucas, saudade do Lucas. Faz tempo que eu não vejo o Lucas, nem a Yasmi, nem a Juliana. Mas isso aqui é a aplicação de fórmula. Se vocês olharem esse vídeo, vocês vão conseguir compreender muita coisa aí. Então, nessa questão aqui,
Lembra que eu disse para vocês que a nossa fórmula é P mais Q é igual a 1. Só que agora eu vou ter um terceiro alelo, porque aqui ele fala de sistema BO. E no sistema BO, eu tenho o alelo A, o B e o O. Como eu tenho 3 alelos, então vai ficar essa fórmula aqui, ó. P mais Q mais R vai ser igual a 1. Não importa o número de alelos, sempre tem que ser igual a 1. O P vai ser aqui o nosso Iazão. O nosso Q ele vai ser o nosso Ibzão. E o Rzinho vai ser o nosso Izinho, que é o O. O Iazão, ele disse que é 0,22. Ele colocou na questão aí, ó. O nosso B, ele disse que é 0,43. Tá vendo? Para dar 1, falta quanto? Que vai ser o nosso Izinho. Tá certo? Para dar 1, tá faltando 0,35. Então, o nosso Izinho, ele vai ser 0,35. Porque se você pegar aqui o P, que é 0,22, o Q, que é 0,43. Então, para isso dar 1, esse R aqui só pode ser 0,35. Tá bom? Agora, o que ele pede para a gente? Ele diz assim, nessa população, estou bem aqui na leitura, nessa população, o número de indivíduos que apresentam os 2 tipos de aglutinina do sistema BO no plasma corresponde... A aglutinina é um anticorpo, lembra? É um anticorpo. Por exemplo, quem tem o sangue A tem aglutinina anti-B. Quem tem o sangue B tem aglutinina anti-A. E quem tem o sangue O tem as duas glutininas. Então, o que ele pede para ti é o O, o Izinho, Izinho. Para achar o Izinho, Izinho, você vai usar a fórmula R ao quadrado. Tá bom? Se ele pedisse, por exemplo, o A, aí você usaria o quê? Quando ele pede o A, representa pela letra P. Então, ficaria P ao quadrado. Se ele pedisse, por exemplo, o B, aí ficaria Q ao quadrado. Gente, agora, quando ele pede o heterozigoto, aí sempre fica 2 vezes P vezes Q. Por exemplo, se ele pedisse aqui o Azão Izinho, e isso é um heterozigoto, não é verdade? Então, ficaria 2 vezes o Azão. Com quem representa o Azão? Bem aqui está. É pelo P. Então, ficaria 2 vezes P. E o Izinho? O Izinho é representado pelo R. Está bem aqui, ó, o Izinho. Então, ficaria 2PR. Se ele pedisse, por exemplo, o Iazão e Ibzão. Perceba que aqui também é um heterozigoto. Isso, é diferente, ó. Então, ficaria 2. O A você representa pelo P. E o B você representa pelo Q. Aí ficaria 2 vezes P vezes Q. E assim por diante. Você viu como é fácil, Milena? Hein, Micaela? É bem facinho. Presta atenção, gente. Vamos agora para a questão. E ele pede para ti o Izinho, que é R ao quadrado. Quanto é o R? Nós calculamos. O R é 0,35. E aí você leva isso ao quadrado. Então, quando é que vai dar o nosso Izinho? O nosso Izinho, se você multiplicar isso aqui, 0,35 ao quadrado, vai dar 0,1225. Pode pegar a tua calculadora, que vai dar esse valor. Tá bom? Agora, tu vai tirar esse valor da população, que é 52 mil.
Então fica 0,1225 vezes 52.000. Então, se você pegar a sua calculadora, é só cálculo assim, gente. Não é nem 52, é 50, né? E 2.000. Então, quanto é que vai dar o teu izinho? O teu izinho, ele vai dar 6.370. Professor, isso cai no Enem? Gente, caiu no Enem. Vocês viram que esse é a minha última aula. Mas, professor, eu vou pular essa questão. Não, gente. Vocês não fogem da física, por que vão fugir da biologia? Então, bora resolver bastante questão disso para ficar bom, excelente mesmo, nota 1000. Então, a resposta aqui vai ser o quê? A letra C. Ok? Tudo bacana aí, Elisa? Dá um ok aí. Abraço para ti, Elisa. Sabe que tu está no meu coração. Vamos para a nossa próxima questão aí. Sétima questão. Olha só, Henrique, esse tipo de questão eu ainda não expliquei para vocês, tá? É mais um modelo que a gente vai aprender agora. Em um estudo de eletroforese das variações de uma proteína em um gênero de tatu, foram encontradas as seguintes quantidades de indivíduos. Então, ele disse que tem 30 indivíduos, tem o genótipo A1A1. 24 tem o genótipo A1A2 e 6 tem o genótipo A2A2. Então, tenho 3 genótipos aí, ó. E ele perguntou a frequência dos alelos A1 e A2. Ele está pedindo. Agora ele pede um alelo. Perceba que é o contrário, né? Sempre ele dá para a gente o alelo. Às vezes diz assim, olha, o alelo tem 1, o alelo A1 tem 0,2. Então o alelo A2 vai ser 0,8. Mas ele não deu os alelos. Tá vendo? Ele deu ali a quantidade de indivíduos para cada genótipo. Tá vendo como é diferente? O que a gente vai fazer então? Nós temos que somar o número de alelos, tá, gente? O número de alelos, para fazer uma regra de 3 simples. Então, 30 tem o alelo, por exemplo, aqui, A1, 30, né? Então, perceba que 30 indivíduos têm esse alelo, 30. Só que eu vou multiplicar por 2. Isso por quê? Porque 30 é o indivíduo A1A1. Mas perceba que cada indivíduo tem 2 alelos. Então, tenho aqui quantos alelos A1? Eu vou ter 60 alelos A1. Porque vai ser 30 vezes 2. Porque lembra que eu estou calculando, eu quero saber o número de alelos que tem. O número de alelos. Então, tenho 30, 60 alelos A1. Porque cada indivíduo, como eu te falei, tem 2 alelos, né? Que é um do pai e o outro veio da mãe. Agora, 24, ele deu agora o heterozigoto. Vai ter o alelo A1 e o alelo A2. Então, nesse caso, vai ser 24 alelos A1. Então, eu vou ter 24 alelos A2. Vocês concordam comigo, gente? Porque eu tenho 24 indivíduos heterozigoto. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho 24 A1 e 24 A2. E eu tenho 6 alelos A2, A2, né? Eu tenho 6 indivíduos, desculpa, com um genótipo A2A2. Então, o que tu vai fazer agora? Como são 2 alelos, então 6 vezes 2 dá 12. Então, eu vou ter 12 alelos A2. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Você vai ter que calcular agora o número total de alelos. O total. Quanto é que dá o total de alelos? O total. Então, tu vai somar tudo. 60 mais 24, mais 24, mais 12. Eu vou ter que colocar aqui para vocês. Ó, vai ficar 60 mais 24, mais 24. Eu sei que isso aqui é muito simples, essa soma, mas eu faço questão de colocar para vocês bem devagarinho, porque para que vocês não possam ter nenhum tipo de dúvida. Alguns pegam rápido, outros são mais lentos, né, gente? Por isso não fica chateado, né? Se eu for bem lento aqui. Então, se você somar isso, então isso aqui vai dar quanto para a gente? Vai dar 120. Pega a tua calculadora, eu já fiz a soma, dá 120. Então, significa dizer
que 120 é o total de alelos. Então, 120 tem quanto? Tem 100%. E lembra que é alelo debaixo de alelo. Então, quantos agora vai ter o alelo? Bora escolher um deles aí. Escolhe, por exemplo. Bora escolher aqui, para fazer essa regra de 3 simples, o A1, né? Aqui eu tenho A1 61, 60, né? A1. E aqui eu tenho 24. 60 mais 24 dá 84. Então, 84 vai ter x. Aqui nesse 84, gente, é a quantidade total de A1. Então, 120 tem 100%, 84 vai ter x. Então, quanto é o x? O x vai dar quanto? 84 vezes 100 dividido por 120. Aí você corta isso aqui, né? Corta. E o teu x vai dar quanto, professor? Se você ver, isso vai dar quanto? Vai dar 70, ou seja, 70%. O que foi que eu achei aqui? Lembra que eu achei o A1, 70%. Então, se o A1 deu 70%, quanto é que vai dar o nosso A2? O A1 é 70%, que é 0,7. Então, o nosso A2 vai dar 0,3, porque lembra que a somatória tem que dar 1. Então, 0,7 mais 0,3 é igual a 1. Portanto, a nossa resposta vai ser a letra A, tá bom? Vai ser a letra A, a nossa resposta. Bacana, Elisa? Grazi, Micaela, Milena, Jorge, Yasmin. Beleza? Vamos para a nossa última questão agora. Chegamos agora na nossa última questão. Em uma população em equilíbrio gênico e genotípico, segundo as premissas de Hardy-Weinberg, observou-se que a frequência do gene HBS, responsável pela anemia falciforme, é de 20%. Então, ele te deu o gene. Bacana, ele te deu aqui o alelo. Então, o alelo S é 20%. Tá bom? Que isso é quanto? 0,2. O S aqui, ele vai ser o nosso pesão. E aí, quanto é que vai ser o normal? Na anemia falciforme, o normal representamos pela letra A, que aqui vai ser o nosso Qzinho. Que se aqui é 0,2, então quanto é que vai ser o Qzinho? Ele vai ser quanto? O que está sobrando para dar 1, né? 80%, que é 0,8, tá bom? É só pegar P mais Q igual a 1, então vai dar 0,8. E ele pediu aqui a frequência de portadores da doença. Ou seja, se ele pedisse aqui, por exemplo, o SS, que é o que aqui tem anemia falciforme, lembra que quando letras iguais, qual é a fórmula que eu uso? Eu uso P ao quadrado. Se ele pede o indivíduo com anemia e com traço falciforme, então ele pede aqui um indivíduo com traço falciforme, é o heterozigoto, que seria o AS, o heterozigoto, que seria 2, tá vendo aqui? A nossa fórmula, vezes P, vezes Q. Se ele pedisse o normal é azão, na anemia falciforme. Porque na anemia falciforme, tá vendo aqui, eu tenho aqui como representante o SS, que é o que tem anemia falciforme, o AS, que seria o heterozigoto, ou o portador, e o azão, que é o normal, que você vai colocar aqui, Q ao quadrado, tá bom? Não esqueça que o Q, que é o normal, porque o que ele te deu na questão foi a proporção de doente aqui, ó, S, tá vendo? Que manifesta a doença, que é 20%. Como ele pediu o portador, tá bom? É só botar na fórmula. O portador, então, vai ser
você coloca o azão, que aqui é o quadrado. O nosso Q ali é 0,8, tá vendo? Aí você coloca 0,8 ao quadrado. Então aqui eu vou ter quanto? 0,64 de normais, que daria aqui 64%. Aqui os normais. Agora, com a doença, é 0,2 ao quadrado, que aqui daria 0,04, que daria 4%. E o heterozigoto seria aqui 2 vezes 0,2 vezes 0,8. Que isso daqui vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 2, 16, vai dar 32. Isso aqui então vai dar quanto? 0,32, tá bom? Que seria 32%. E aí, professor, qual a resposta? Gente, o gabarito, ele dá a letra A. Então, mas eu não concordo com esse gabarito, porque ele pediu aqui, ó, a frequência de indivíduos dessa população, ele pede aqui, ó, responsável, portadores dessa doença, ele quer portadores. E o portador é o indivíduo que vai ter o gene normal e o da doença, que seria o azão, azinho. O azão, Szão, que é o portador. Aí daria 32%. Só que o gabarito considerou a letra A. Mas para ele considerar a letra A, então esse portador aqui, que ele fala, ele está dizendo então que é o SS, tá? Que é o que tem, o que porta a doença, tá bom? Então, quanto é que porta a doença? Que tem a doença? É 4%, tá bom? É 4%. Então, a resposta aqui seria a letra A. Como eu falei para vocês, eu discordo, porque quando ele falou portador, e o portador é sempre o heterozigoto, o portador, que seria o quê? O AS, tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, tá? E até a terceira semana. E abraços para todos vocês. Boas aulas para vocês aí, com Ibiriba, com Maia. E saudade, gente. Deus abençoe. Estamos juntos.